Senadores, quero aqui, meu caro Paulo Paim, continuar tocando num assunto que abordei ontem, óbvio que sobre outro enfoque, e até um pouquinho mais animado do que o dia de ontem, e me refiro aqui às questões que envolvem pacto federativo, relação com estados, municípios, o que nós poderíamos chamar, inclusive, de viabilidade para a gestão. Por isso, até que no dia de hoje, tanto a nossa fala quanto a intervenção do senador Sérgio do Paraná foram muito na linha da propriedade ou do acerto no que diz respeito à ampliação das estruturas do judiciário, enquanto, inclusive, atendimento à sociedade. Óbvio que isso aí esbarra numa questão fundamental. Além da autonomia, nós temos as questões orçamentárias. E aí eu volto para essas questões de estados e municípios, porque minha preocupação aumenta na medida que nós vamos chegando para o fim do exercício de diversos mandatos nas cidades brasileiras. Portanto, nós tivemos eleições e no dia 31 de dezembro os mandatos em curso se encerram. E nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, uma verdadeira agonia. Novos prefeitos tendo que responder por coisas do passado e prefeitos que saíram tendo deixado, e aí eu não quero aqui usar isso como nenhum tipo de acusação ou de responsabilização, mas tendo deixado dívidas enormes. Uma das que mais me preocupa, Paulo Paim, é a dívida com servidores públicos. Várias prefeituras hoje, várias no Brasil, enfrentam problema para honrar compromissos, principalmente com o 13º. Então, portanto, é fundamental que nós discutamos isso. É fundamental que adentremos a seara da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Pacto Federativo. Eu tenho trabalhado nesse tema desde o início desse ano. Eu acho que é uma questão que nós temos que tocar, não tangenciando, mas tocar profundamente. E aí eu quero começar apontando uma outra questão, que não abordei no dia de ontem. E me refiro ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí falo muito isso, principalmente para os municípios brasileiros. O artigo 42, meu caro Paulo Paim, da Lei de Responsabilidade, ele atribui a responsabilidade, ou ele é utilizado para cobrar a responsabilidade de gestores, numa relação entre receita, orçamento e execução. Como isso? Os municípios brasileiros que porventura, ou até estados, que porventura tenham frustrações de receitas, esses municípios terminam sendo penalizados quando da execução orçamentária. Aí nós poderíamos dizer, fez de forma equivocada o gestor o seu orçamento, planejou mal a sua ação, ou trabalhou durante a sua gestão de forma equivocada, de modo que não conseguiu auferir, não conseguiu as receitas para aquele orçamento, ou superestimou o orçamento. Poderiam ser essas questões levantadas? Claro que poderiam. Mas aí fica uma pergunta, senador Sérgio. E os municípios e estados que perderam receitas por fatores alheios à sua vontade ou ao seu planejamento? Como responsabilizá-los? Por que responsabilizá-los? Ora, se elementos externos provocaram queda na arrecadação, aí vamos usar os dois fundos mais importantes, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Queda na arrecadação de impostos que compõem esses fundos. Consequentemente, queda no repasse para os municípios e para estados. E aí? Poder-se-ia culpar alguém nessa circunstância? E dizer que o sujeito planejou mal, como é feito normalmente em qualquer orçamento, orçamento da União, de municípios e de estados.
Você toma como base a receita que tem no ano anterior, para você projetar, a partir da economia, a partir de fatores PIB, inflação, o próprio crescimento, ou até atividades econômicas implantadas em cada município, em cada estado, para que você promova aí a chamada expectativa da sua receita. Consequentemente, montar o seu orçamento, a peça mais importante, a peça programa, ou até montar o PPA, que é o programa mais extenso, um programa para 4 anos. O PPA é verdadeiramente um programa de governo. E aí? O FM, no meio da gestão, no meio da execução do orçamento, a receita cai. Durante a gestão, cai sobre a cabeça do gestor o artigo 42. Portanto, penalizado, classificado como alguém que praticou improbidade administrativa, consequentemente, sujeito a sanções. E aí? Como é que nós vamos tratar essa questão? Então, é importante que esse ajuste seja feito. É importante que essa questão seja analisada por nós. Eu não estou tratando aqui do ponto de vista da não penalização, nem do ponto de vista de resolver o problema dos gestores, mas é de resolver o problema da administração. Não é só para a questão da pena aplicada ao gestor, mas é para você rever, reformular o planejamento para execução em qualquer cidade, em qualquer estado. É você ajustar a execução ao que está acontecendo do ponto de vista da receita. A lei de responsabilidade fiscal foi pensada para isso. Foi pensada para ajudar o gestor a planejar de forma, eu diria, consequente, os seus próximos passos. Eu, desde que cheguei aqui ao Congresso Nacional, tenho me dedicado muito a essa matéria do planejamento, do orçamento. É algo que sempre provoca, na minha atuação parlamentar, muito desejo de um conhecimento mais profundo, porque entendo que essa é uma peça importantíssima para o funcionamento das estruturas públicas. Não é à toa que mesmo a ditadura militar, quando fez o seu decreto 200, chamou de orçamento-programa. Muita gente chama orçamento de uma espécie de conjunto de cifras. E basta chegar de um lado e botar qual é o valor, e de outro o objetivo que você quer alcançar. Está errado. O orçamento tem que ser pensado a partir de toda uma estrutura. O que cobrir, como alcançar, como chegar, que serviço prestar, que estrutura consolidar para que esse serviço seja prestado. Depois disso, é que você quantifica o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser executado e, obviamente, quanto isso deve consumir ou quanto isso deve necessitar de investimento dos cofres públicos para consagrar esse programa. E não ao contrário, chegar lá e botar 10 milhões, 20, 30, sei lá quanto, e depois você sair encaixando os projetos como quem faz uma equação no caminho de volta. Eu aprendi na minha formação que o melhor de uma equação é você aprender, inclusive, a desenvolvê-la e não decorar, e muito menos partir do resultado para chegar nas partes. Então é fundamental que nós façamos isso. Daí a necessidade de a gente mexer na lei de responsabilidade fiscal, alterar a lei de responsabilidade fiscal para ir ao encontro desse desejo de municípios e estados na utilização de ferramentas que verdadeiramente lhe deem as condições para o exercício correto da gestão na esfera pública. Logo, isso também servirá como base para a gente discutir aqui os elementos centrais
da chamada repactuação dessa federação. E aí há uma necessidade enorme do Senado assumir o compromisso de responder com o FPE. O próprio FPM tem, o Fundo de Participação dos Municípios tem uma anomalia, que eu cheguei inclusive a discutir isso aqui ainda com o senador Tião Viana. Eu, no exercício do mandato de deputado, e o nosso hoje governador, à época senador Tião Viana, nesta casa, que é exatamente a forma como um município perde receita e como um município muda de faixa, aumentando a sua arrecadação. Ora, para o município perder receita, meu caro senador Tomás, é simples. Basta ter uma migraçãozinha de munícipes, ali principalmente os fronteiriços ou os limítrofes, de um lado para o outro. O cara sai de um vilarejo de uma cidade para outra. Muda ali o seu domicílio. Aí uma pequena quantidade, o município muda de faixa. Mas para baixo. Mas para o município mudar de faixa para cima, aí ele tem que ter uma quantidade imensa de novos habitantes. E aí nós buscamos discutir isso, ou seja, transformando o que era uma curva, nós poderíamos chamar assim, numa relação direta de forma gráfica, nos seus 45 graus, para que nós pudéssemos transformar isso numa verdadeira escadinha, criando as condições para que o município não sofra. Na Bahia, nós encontramos, por exemplo, mais de quase 50 municípios que perderam a arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios por conta desse equívoco. Então, é fundamental que nós adotemos medidas para essa questão. Por outro lado, é fundamental também que nós tratemos essa relação de estados e municípios com a União. Ora, a União fez agora, de forma até acertada, um grande movimento para liberar as condições fiscais, permitindo que estados possam contrair empréstimos junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, junto ao Banco Interamericano, junto ao Banco Mundial, ótimo, junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, enfim, às instituições de fomento, às instituições financeiras. Legal isso. Os municípios vão poder captar recursos, os estados. Agora mesmo nós acabamos de aprovar aqui créditos para estados. Nós vamos ter que pagar. Investimento na ponta, senador Moca, precisa de custeio. Acabou de construir o hospital, tem que botar médico lá dentro. Senão não adianta. Esse custeio é o grande problema. Então, a União cobre, a União ajuda no investimento. O que nós estamos pedindo agora é uma compreensão para a gente resolver um problema de caixa, para que esses estados possam aplicar esses investimentos e, obviamente, esses estados possam ter condições para o custeio das atividades, o custeio dos serviços. E aí eu me refiro exatamente às novas regras para a questão das dívidas de estados e municípios. Fundamental isso. Fundamental para a gente ter e até tratar isso nesse novo tempo. Alguém pode dizer assim, mas era normal que a taxa de juros de ontem ou de anteontem fosse uma taxa de juros de 15% no empréstimo a um estado? Normal, senador Moca, normalíssimo. Mas não é essa taxa de juros hoje, por exemplo, praticada pela Selic. Não é essa taxa de juros que todos nós hoje cobramos para que o cidadão, para que qualquer operação de crédito possa se relacionar. Então, não é justo que essa taxa de juros seja mantida. Não é justo que o prazo que ontem cobria uma situação mais, eu não vou dizer estável, mas pelo menos complicada do que a de hoje. Então, não, para a situação de hoje, crise econômica, menos recurso, atividade econômica em baixa, nós temos problemas. Obviamente, alongar o prazo para esses estados, ele não só entrega ao estado uma capacidade de desembolso,
como ele também devolve aos estados, meu caro Tomás, a possibilidade de fazer investimentos locais para enfrentar essa crise que é mundial, que quando a gente trata nacionalmente, é fácil. Eu quero sempre repetir aqui uma expressão que uso costumeiramente nesta casa. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. O cidadão mora no município, Sérgio, onde ele tem lá o CEP, a portinha dele, o lugar onde botar os 2 pés e de vez em quando até na horizontal poder dar o seu cochilo. Então, portanto, é nesse lugar que nós precisamos ter as condições, inclusive para investimento, para você enfrentar os problemas da crise, aumentar a capacidade de renda, estimular o consumo, fazer a economia girar. O município e estados ainda são as mais fortes fontes para alavancar o desenvolvimento. É nessa linha que eu quero chamar a atenção para a gente se portar. Uma parte ao senador Sérgio, depois o senador Moca e, na sequência, o senador Tomás. Senador Walter Pinto, nós temos muito claro de que a maioria dos municípios brasileiros não são autossuficientes em arrecadação. São dependentes das transferências constitucionais que vão dos estados, aí dos impostos estaduais, e principalmente do ICMS, e dos impostos arrecadados pela União, IPI e Imposto de Renda, que são aqueles que compõem a base do FPM. No entanto, a própria União vem, nos últimos anos, como indutor da economia para garantir a geração de emprego e o desenvolvimento em alguns setores específicos, vem desonerando, vem tirando o IPI, e isso vem atrapalhando. A União também tirou recentemente a questão da CID dos combustíveis, que traz um prejuízo diretamente aos municípios. No entanto, nós temos que achar soluções, senador Walter, que é através do desenvolvimento regional. O que nós podemos fazer? Nós temos que levar aos municípios mais distantes, do interior dos nossos estados, que lá eles possam ter empresas, geração de emprego, renda, um comércio mais fortalecido, indústrias, e não fique somente nos grandes centros ou na região litorânea brasileira. Nós estamos debatendo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, uma reformulação para nós criarmos e mudarmos essa questão do desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional tem que se dar não macro-regional, mas sim dentro dos estados. No seu estado, o estado da Bahia, se nós tratarmos de desenvolvimento regional, pegando a Bahia como parte do Nordeste, nós tratamos que os investimentos vão estar aonde? Vão estar na região litorânea, na região que mais precisa dos incentivos. Poucos são aqueles que vão instalar as suas empresas lá no interior da Bahia, e a capilaridade do governo estadual, às vezes, nem é o suficiente para incentivar a migração dessas empresas. Então, nós temos que tornar os nossos municípios autossuficientes e não dependentes, como estão, e aí ficam refém do FPM, chegando ao final de um mandato agora, em 2014, sem os recursos para pagarem os seus 13º, dependendo sempre de um aporte financeiro da União, inclusive, que está atendendo um apelo da entidade que representa os municípios brasileiros. Muito obrigado pela parte. Não, correto. Eu acho que Vossa Excelência toca exatamente nesse tema. E até, senador Sérgio, para a gente ter uma ideia de como no passado, não quero classificar como erro, mas eu diria que o planejamento foi um pouquinho desvirtuado. A minha Bahia, citada por Vossa Excelência, tem 2 importantes estradas federais, nós poderíamos chamar no eixo norte-sul, a 101 e a 116. Todas as 2 próximas ao litoral. A 101 é litorânea conhecida, mas a 116 também está muito próxima do litoral. Para o miolo da Bahia, nós não temos uma norte e sul. Depois eu vou encontrar, senador Moca, uma estrada norte e sul lá no extremo oeste, saindo do norte de Minas, chegando até o Piauí. Já na divisa quase com Goiás, Bahia com Goiás. O miolão da Bahia, inclusive o território mais árido, não podem chamar aquilo de semiárido, que eu até chamo muito de sertão produtivo, que são 2/3 do nosso território. Tá? Eu não tenho nenhuma estrada que corte a Bahia de norte a sul. Não tenho.
Tem uma estrada, inclusive, que nós estamos tentando fazer a 122, que corta exatamente no meio, mas não existe. Então, portanto, para fazer isso, para chegar com desenvolvimento regional, para atingir localmente, para mudar localmente, nós temos que promover essas mudanças aqui, para que estados e municípios ganhem capacidade de investimento para esse estímulo local. Senador Moca. Senador Walter Pinheiro, quero primeiro parabenizar Vossa Excelência, líder aqui da bancada do PT, o pronunciamento importante, né, sem dúvida nenhuma, vindo de Vossa Excelência, e num momento muito oportuno, né, porque é um momento que nós estamos discutindo o FPE, todas essas questões do chamado Pacto Federativo. Eu quero dizer que o meu estado, Mato Grosso do Sul, ele paga juros de 15%. É um negócio que não dá para a gente entender. E claro que quando isso foi negociado, em Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a renegociar. Imagino que a Bahia, Vossa Excelência já me disse que nesse patamar de 15% também. Mas a verdade é que isso realmente, o governador era 1 bilhão e pouco o empréstimo. Sabe o empréstimo para quê? Para fazer uma rodovia federal no meu estado, ligando ali Campo Grande até Corumbá. Quer dizer, a rodovia era uma BR, empréstimo feito, construiu, fez o empréstimo e adquiriu essa dívida. Nós já pagamos 5 bilhões, o governador esteve com você, pagamos 5 bilhões de uma dívida que era de 1 bi e estamos devendo 7 bilhões de reais. Quer dizer, isso não tem jeito de pagar, é um negócio completamente absurdo. Qual é a linha do raciocínio do senador Walter Pinheiro que eu quero aqui nesse momento hipotecar apoio e solidariedade? Nós temos que alongar o perfil dessa dívida e diminuir esse juro. E esse dinheiro que os governos não vão ter mais que pagar, que é a diferença do juro, servirá de investimento nos estados e no município. Não vejo melhor maneira de estimular a economia em todos os estados brasileiros, porque cada governador terá, imagine, pai, se nós pudéssemos pagar qualquer coisa em torno de 9%, ou 7%, ou 8%, nós que pagamos 15%, esse percentual seria imediatamente investido na forma de investimento. E para terminar, Vossa Excelência disse que, e eu sempre também uso, a União ninguém mora, né? Na União ninguém mora nos estados. As pessoas vivem nos municípios, e são nos municípios, senador Walter Pinheiro, que as pessoas trabalham, portanto, aonde são gerados impostos, que de cada R$100 de imposto, a União fica hoje com mais de 60, 20 e tanto pouco para os estados, e os municípios pegam a menor fatia, embora os impostos sejam todos eles produzidos nas cidades. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Moca. Walter Pinheiro, só me permita que eu prorrogue a sessão pelo tempo necessário que todos os jogadores possam usar a palavra. Senador Tomás. Senador Walter Pinheiro, eu queria só dizer a Vossa Excelência que essa questão dos municípios brasileiros, eu já fui prefeito de Porto Velho, antes da Constituição vigente, e hoje ainda temos a facilidade das emendas parlamentares. Antes isso não era permitido pela Constituição anterior. Hoje ainda tem essa facilidade que os deputados podem fazer emendas para os seus municípios. Mas, senador, o que se discute aqui é a situação dos prefeitos. O prefeito, ele está na base, ele é o cidadão, vai à prefeitura. O cidadão não vai ao governo do Estado, o cidadão não vai à presidência da República, aos ministérios, o cidadão vai ao gabinete do prefeito reclamar da estrada, reclamar do asfalto, reclamar da saúde. O prefeito e os vereadores são uma espécie de para-choque da sociedade, porque são neles primeiros que os problemas chegam. Mas, infelizmente, são exatamente estas entidades, as prefeituras, que têm a menor participação no bolo tributário nacional.
E agora nós temos ainda essa situação que você também citou, que é essas isenções tributárias que repercutiu de forma negativa na receita dos estados e do município. Em meu estado, no estado de Rondônia, o governador Confúcio Moura está me passando os dados, que revelarei daqui mais uns dias, mostrando o quanto o estado perdeu em face dessas isenções, que foram importantes. A presidente tomou uma decisão importante, não há dúvida, para assegurar emprego, para assegurar a manutenção da indústria nacional, mas ocorre que isso refletiu nos pequenos municípios, nos pequenos estados, nos mais pobres, foi praticamente arrasador. E hoje nós passamos de Rondônia muitas dificuldades. Então eu não quero me alongar muito, mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, que faz um pronunciamento muito importante. É uma pena que um discurso dessa qualidade seja feito no horário que já está praticamente encerrando a sessão do Senado Federal e tenha pouca participação de senadores. Mas ontem, Vossa Excelência, aqui, ao discursar no assunto semelhante, eu vi que senadores, ex-governadores, todos apartaram Vossa Excelência no mesmo sentido. Então, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz e dizer que os municípios precisam, e os estados, de um socorro imediato para poder sanear suas finanças, senão teremos problemas em vários estados brasileiros e na maioria absoluta dos municípios deste país. Quero saudá-lo e cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz nesta noite. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, senador Tomás. Eu queria encerrar, meu caro Paulo Paim, respeitando e até dizendo aqui duas coisas fundamentais que julgo para esse momento. A primeira delas é exatamente o desafio. Aqui, ontem nós tivemos isso, senador Tomás, diversos ex-senadores, que agora governadores e governadora, diversos senadores que são ex-governadores, e, portanto, o Senado não pode assistir a este momento sem uma ação contundente. A segunda é exatamente no aspecto também da participação de lá para cá. Governadores e prefeitos não podem assistir esse momento e, efetivamente, se limitarem a um processo de caminhada só para resolver o problema pontualmente, buscando recurso. Nós temos agora que mudar estruturalmente essa questão. Então, portanto, fica esse desafio para o Senado Federal, à altura do Senado Federal, sem nenhum problema, e principalmente para esse momento decisivo para estados e municípios. Era isso que eu tinha a dizer, o senador Walter, Jaime está pedindo uma parte. Mesmo concluindo o seu pronunciamento, mas eu estava no gabinete e me deslocando aqui, faço questão de fazer uma pequena intervenção na fala muito pertinente que Vossa Excelência faz na tarde e noite de hoje, pelo fato em relação aos repasses aos municípios brasileiros, aos estados. Na verdade, eu sou municipalista. Tive a oportunidade de ser prefeito por 3 mandatos da minha cidade e ser governador do meu estado. E sei perfeitamente das dificuldades que os municípios brasileiros todos estão vivenciando. Eu, particularmente, tenho uma tese que nós temos que discutir um novo pacto federativo para o nosso país. E, certamente, com isso, melhorar a performance dos investimentos. A maioria absoluta dos municípios brasileiros, todos estão com muita dificuldade, sobretudo nesse exato momento em que o governo federal, através do Poder Executivo, abre algumas concessões, até pelo fato de aquecer nossa economia, principalmente da redução ou mesmo da isenção do IPI em relação à linha branca, automóveis, etc, etc. Entretanto, senador Walter, eu confesso que quando fui prefeito, o momento é totalmente diferenciado. Houve um empobrecimento de lá para cá. Na medida que os estados e os municípios receberam muita incumbência por parte do governo federal. Todavia, essas incumbências não foi repassado, por conseguinte, também as verbas para dar continuidade naqueles trabalhos que a federação já executava. Todavia, eu vejo nesse exato momento a importância que nós temos de ver com muito critério, com muita responsabilidade, que Vossa Excelência fez um pronunciamento muito oportuno, para nós melhorarmos os repasses para os municípios brasileiros. Mato Grosso, quase a maioria, e aqui está o senador Cidinho Santos, que foi presidente da Associação Mato Grossense Município, prefeito por 3 mandatos, o seu irmão agora também foi, por sinal, eleito prefeito de consenso, e sabe das dificuldades. Temos a maioria dos municípios brasileiros, Mato Grossense, que não vai fechar a conta.
Não tem como fechar a conta porque os repasses diminuíram. Os estados, alguns estão vivendo dificuldades. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Eu fui prefeito, no primeiro mandato meu, em 1983, num período de 6 anos. Nós contraímos um empréstimo do programa Agrube, que tinha para pavimentar a linha do transporte coletivo. Essa conta já foi paga 10 vezes e o município de Várzea Grande ainda continua devendo. Então, é impossível nós continuarmos com essa situação, na medida em que os problemas residem nos municípios, nas cidades brasileiras. E não podemos continuar convivendo com essa dificuldade. Os municípios exauriu toda a sua capacidade de investimento e hoje, até para a sobrevivência e manutenção dos serviços essenciais, sobretudo nas áreas sociais, que visceralmente dependem as famílias mais carentes dos nossos municípios brasileiros. De maneira que eu quero aqui, nessa oportunidade, manifestar com certeza o meu apoio às ideias propostas, sobretudo a defesa que Vossa Excelência faz em relação à transferência não só do FPE, mas, sobretudo, do FPM para os municípios brasileiros. Está de parabéns pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde e noite de hoje aqui na Casa do Senado Federal. Parabéns. Obrigado, senador Jaime. Eu estou encerrando, senador Paulo Paim. Por isso que acho que ontem até nós tivemos uma grande vitória. A Câmara dos Deputados aprovou a questão da distribuição dos royalties, que já havia sido, inclusive, aprovado nesse Senado. Um projeto de autoria do senador Wellington Dias, do PT, com a relatoria do senador Vital do Rego. E, portanto, agora nos resta dar sequência a matérias como essa e a gente ir ajustando, senador Jaime, as condições para que o município não só resolva o seu problema, mas que o município resolva o problema de cada cidadão, da economia. Achar que a gente vai resolver nacionalmente tudo sem começar por lugar nenhum, eu tenho a impressão que não dá liga. Então, portanto, o apelo que a gente faz é exatamente nesse novo ordenamento, a gente ter a oportunidade de ir contribuindo para que municípios possam ser partes dessa história de reconstrução da nossa economia em cada local. E não é só para, como todo mundo costuma sempre dizer, viu, senador Jaime? Não, aí os municípios brasileiros majoritariamente são da agropecuária, como se fosse um negócio ruim. Não dá para ser assim. É para tratar isso com, inclusive, o papel importante que ela tem. Mas por que não podem ter outras atividades além dessa? Qual é o problema? Por que não? Atividades geradoras de renda e, principalmente, de posto de trabalho. Era esse senador Paim que tinha a declarar aqui na noite.